Boa noite. Boa noite, quem está entrando na live. Dê um feedback aí se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo bem com a imagem, com o som. Muito obrigado quem está entrando. Eu estou aqui falando boa noite. Eu estou falando de Niterói, quem quiser falar o estado, né? Qual se encontra. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Niterói, cidade Sorriso. Não sei se vocês conhecem Niterói. Mas nós temos grandes praias, né, aqui em Niterói, né? Nós temos excelentes praias. Então, não sei, ó, o pessoal do Acre tá lá em cima, hein? Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Cristóvão. Aí sim, time da casa. É isso aí, gente. Boa noite. Vamos falar hoje sobre o luto, hein? Esse é o nosso encontro de apoio ao luto. Luto na visão espírita, Rio Grande do Sul. Luto na visão espírita, luto na visão psicanalítica, né? Que eu sou psicanalista, então a gente também trabalha essa questão. Boa noite, tudo bem? Na imagem e no som. Sou de Salvador. Obrigado pelo feedback. Salvador. Salve, Salvador. Bato-me, quero tudo por amor. Eu sou músico também, tá? Desculpa. Essa música de vez em quando eu toco no final de semana. Cabo Frio. Rio Grande do Sul. Todos os lugares do país, né? Muito bom. Gente, nós estamos aqui, como eu disse, esse é o nosso encontro, ó, pessoal de São Paulo, esse é o nosso encontro que a gente realiza, né? Vez por outra. Quem puder dar likes aí, né? Dar curtidas, é só tocar na tela, que aí o TikTok vai distribuindo, né? O vídeo. Então nós estamos aqui para falar um pouco sobre o luto, como se dá o luto dentro da doutrina espírita, como se dá o luto na psicanálise, quais os tipos de luto, obrigado pelos likes, tá? Quais os tipos de luto também é importante, né? Porque não existe só o luto pela morte. Eu acho que a minha imagem está um pouco escura. Deixa eu tentar aumentar aqui o brilho. Não existe só o luto da morte, né, pela perda de um objeto, de um ente, né? Existe o luto também por exílio, né? O Dom Pedro II, por exemplo, sofreu esse luto. Ele chegou a levar terras do Brasil, né, punhado de terra, e colocava lá embaixo do travesseiro, na fronha do travesseiro, diz a história, né? Então ele ficou muito triste. Obrigado pelos likes, pelos coraçõezinhos. Então, um tipo de luto também. Você deixar a sua terra, né, natal, você ter que sair do seu país. Às vezes é por trabalho, vai trabalhar, né? Você deixar uma cidade que você gosta, né, e ir para outra, porque você teve que mudar de vida por questões de trabalho, de família. Isso também é luto, tá, gente? Quem quiser fazer perguntas também pode fazer, tá? Eu tenho um roteiro que eu vou seguir aqui, mas vocês podem fazer perguntas também. Minha mãe morreu há 2 anos, sonho com ela constantemente. Rosiane. Então, o sonho é uma forma de viver o luto, né? Na verdade, o sonho, para a doutrina espírita, né, não todos, mas, né, você diz que sonha com ela constantemente, tá? Se você fala assim, eu sonho todo dia, aí pode ser coisa mais do inconsciente do que encontros realmente. Porque existem os encontros, né? No momento do desprendimento, nós podemos nos encontrar com os nossos entes, né? A doutrina espírita ensina isso, né? E tem também aqueles encontros, aqueles sonhos que são parte do inconsciente. Aí vamos entrar em Freud. A Solange aí. Boa noite, Solange. Então, Freud também, o Freud trabalha mais essa questão do inconsciente, né? O Freud ficou ali, né? Não foi a fundo, né? Não era religião, não tinha nada de espiritualidade. Mas nós sabemos que muitas das vezes nós nos encontramos. Obrigado pelas curtidas. Boa noite quem está entrando. Muitas vezes nós nos encontramos com os nossos entes queridos no momento do sono, né? Como eu vou fazer isso? Como eu faço isso? Se prepare, né? Pegue, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Está aqui. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, físico ou no celular, escolha lá uma mensagem, lá por acaso, ou escolha uma mensagem e leia, né? Prepare, peça para o seu guia espiritual, né? Promover o encontro. E você pode se encontrar sim com o seu ente, né? Não precisa sempre de carta psicografada, essa coisa de
essa febre de carta psicografada. Tem gente sendo lesada aí por conta disso, hein? Tem vídeos aqui no meu TikTok. Apesar de 40 anos de casado, mas sei que ela está no lugar dela, raramente sonho. Só veio a Matarazzo aqui, só veio essa parte aqui. Minha mãe foram 50 anos de casado. Minha mãe constantemente ela vê meu pai. Minha mãe é médium, é de Umbanda, minha mãe. Eu coloquei um vídeo essa semana. Minha mãe, vez por outra, vê meu pai dentro de casa. Foram 50 anos juntos mesmo. Então, vez por outra, ele vem visitá-la. Isso acontece com vocês também, tá, gente? É porque nem todo mundo é médium, nem todo mundo pode ver, né? Eu, por exemplo, não vejo, né? Então, minha mãe está sempre vendo. Uma vez, essa semana, eu cheguei na casa dela. Ela estava na cama e ela falou assim, acabei de ver seu pai. Eu falei, aonde? Aí onde você estava? Paradinho. E ele estava aí também. Eu tinha acabado de entrar. O que aconteceu? Foi um caso interessante. Tá até um vídeo aqui, eu publiquei. Ela estava sonhando, desdobrada, ali na cama, naquela posição, vendo meu pai e conversando com ele. Ele falando que estava muito contente, porque ela estava muito feliz, fazendo as coisas que ela sempre gostou de fazer. Minha mãe adora um samba, adora uma cerveja, adora um pagode, bloco de carnaval, tá? Então, minha mãe continuou fazendo tudo porque ele pediu. Meu pai desencarnou lúcido, teve a bênção de desencarnar lúcido. Deixou as instruções para todo mundo e se despediu. Nem todo mundo consegue isso, né? Tem esse mérito, né? Então, no sonho, ele falava que estava muito contente, né? E quando ela acordou, ela continuou vendo. Olha que coisa interessante. Ela estava conversando com ele desdobrada, acorda, continua vendo, porque ela é médium, continua vendo ele ali na porta, né? Com a mão nas cadeiras assim, falando que estava contente. Você está feliz, né? Olha que coisa, eu cheguei a me arrepiar. Instantes depois eu cheguei, né? E fiquei na mesma posição dele, mas infelizmente eu não tenho o dom da vidência, então não vi, né? Mas é isso. Vamos lá, gente. O que é o luto para a doutrina espírita, né? Então eu peguei um site aqui muito interessante com algumas perguntas, né? Quais são os ritos de passagem do mundo material para o mundo espiritual? Bem, nós espíritas não temos ritos de passagem. Para nós espíritas, a gente não usa sacramento, uma postura específica, né? Nós trabalhamos com o sentimento, com a prece. Por isso que é muito importante, obrigado pelos likes, por isso que é muito importante o comportamento dentro do velório. De fazer prece, de ficar em respeito, em posição de respeito. Esse é o posicionamento que a gente usa, de respeito, né? Fazendo prece pelo desencarnado. Então isso é muito importante, né? Então não tem rito de passagem, né? Na doutrina espírita não existe. Velas, nada disso. Prece. O desencarnado precisa de prece. Eles falavam isso já para Kardec, né? O que o desencarnado precisa dessa vibração de amor. Essa vibração de amor, de paz que nós transmitimos a eles. Eu fiz um vídeo essa semana. Gente, quem puder, segue também lá no meu Instagram. Cortes Espíritas no Instagram. Só não tem um oficial, é Cortes Espíritas, né? Lá eu coloquei um vídeo... uma companheira, a Cláudia tem... a Cláudia Vaz. Cláudia. Eu ia falar de você agora, Cláudia. Cláudia é médium, tá? A Cláudia se separou do filhinho dela, devolveu o filhinho dela, né, pela porta, ele tirou a própria vida. Muito triste. A Cláudia fez um vídeo comigo essa semana, tá lá no meu YouTube. Cortes Espíritas Oficial. Vai lá no YouTube, Cortes Espíritas Oficial. Tem um depoimento da Cláudia, e aí vocês vão perceber que o filho da Cláudia, o Jefferson, né, o Jeff, ele falou o tempo todo, ele agradecia o tempo todo pelas preces. Veja como isso é importante. A Cláudia fazia muita prece para ele, e espalhava o nome dele em casas espíritas, as pessoas faziam prece por ele, e ele agradece ao centro espírita pelas preces, agradece à mãe pelas preces. Olha como isso é importante. E não tem esse negócio de se tirou a própria vida, vai para um umbral, vai para o inferno. Gente, isso não é assim, tá? Então, não é regra. Não existe regra. O filho da Cláudia, o Jeff, com um mês, menos de um mês que ela falou, já estava dando comunicação. Já havia sido amparado por sua avó. Inclusive, ele começa a falar nome de parentes que Cláudia nem lembrava mais. E Cláudia teve que pesquisar, né? Então, a misericórdia de Deus é muito boa, né? É muito grande, né? Ninguém morre sozinho, ninguém fica desamparado. Esta noite tive um sonho, senti um espírito entrando em mim pelas costas, acordei todo arrepiado.
Faz uma prece quando for assim. Vamos lá. Outra pergunta interessante. Qual a visão do espiritismo sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual é um fato provado não só por espíritas, mas por cientistas. William Crookes não era espírita, era cientista, que foi pago, foi contratado para desmentir os fenômenos espíritas. E no final ele prova que é tudo verdade. William Crookes, pesquisa lá quem é o William Crookes, a importância desse cara para a ciência. A Marie Curie, também, prêmio Nobel 2 vezes, né? Pesquisou uma médium da época e comprovou que tudo que acontecia ali era fato, que o mundo espiritual existe. Então, o mundo espiritual... Boa noite quem está entrando, gente. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. Nós estamos com 4 mil curtidas. Então, o mundo espiritual é um fato provado, não só por Kardec e os espíritas que vieram após ele, mas também por cientistas, porque a doutrina espírita, obrigado, é uma ciência, acima de tudo. Em primeiro lugar, o espiritismo é uma ciência, tá? Que usa a razão e o bom senso acima de tudo. Bom senso e razão, né? Quem quiser fazer perguntas, pode fazer aí, gente. Nós temos 1 hora aí. Por que a reencarnação é um dos princípios fundamentais para o espírita? Gente, sem a reencarnação, a gente não tem explicação para várias coisas. Para mazelas, para defeitos, nome feio, né? Para deficiência física, o sujeito nasce cego, tem 2 filhos, um nasce cego, o outro nasce normal. O seu filho nasce com problema físico, ou então tem um câncer com 6 anos de idade, como eu já peguei pacientes meus de psicanálise vivendo luto, que o filhinho está com 6 anos de idade, câncer, o meu filho está sadio, normal. Gente, vamos lá. Se você acredita em Deus, que Deus é soberanamente justo e bom, não tem como você não crer na reencarnação. Porque se você acredita que Deus é soberanamente justo e bom e tira a reencarnação, que Deus é esse? Que está fazendo o meu filho de cobaia e o outro não? Está testando a minha fé e o outro não? Não quero você ter fé testada, não. Quero meu filho sadio. Né? Pensamento é esse. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado quer dizer, tem que ter muito cuidado, perdão. A gente tem essa certeza de que a reencarnação é um fato também provada por cientistas, pesquisem aí, Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Podem baixar. Se vocês quiserem também, esse livro está disponível lá no Telegram, Cortes Espíritas Oficial. Quem tem Telegram e quiser entrar no meu grupo lá do Telegram, Cortes Espíritas Oficial. Mas é um Telegram progressista. Se você é espírita e conservador, não entre, porque lá nós discutimos política progressista, como era o Allan Kardec, como era o Leon Denis, né? Homens de ciência pensando, né? Não eram conservadores. Então, o nosso Telegram, nós debatemos política, debatemos espiritismo, Cortes Espíritas Oficial. Lá tem dezenas de livros para baixar, inclusive esse, 20 casos sugestivos de reencarnação. É um cientista que está fazendo, é um psicanalista. É um psiquiatra que fazia regressão e chegou até vidas passadas com seus pacientes. Então a reencarnação é um fato. Tem algo de espiritual? Apareceu urubus no cemitério? Não, é o cheiro mesmo, né, Solange? É o cheiro, né? Agora, Allan Kardec era professor, Hippolyte Leon Denis Arrivail. Teve livros publicados e utilizados na França, de gramática, né? Então é isso, Solange. Agora, o cemitério é um ambiente espiritual muito pesado, né? Os espíritos falam isso, né? Cemitério e hospital, né? Tem a sua proteção, mas também tem o seu lado... Leem Ação e Reação, se eu não me engano, e tem outro livro do André Luiz que fala muito essa questão do cemitério. Se alguém lembrar, pode falar aí. Não acho que não é Ação e Reação, não. Eu acho que é outro. Agora não estou lembrando. Fala sobre cemitérios e hospitais. Mas lá no meu YouTube, Cortes Espíritas Oficial, também eu falo sobre isso em alguns vídeos, tá? Gente, vou aproveitar para divulgar aqui também o meu Instagram profissional, psicanalista que eu sou. E agora? Ednei Mesquita PSI. Ednei com D mudo, Y no final, Ednei Mesquita PSI. É o meu Telegram de trabalho. Nós temos um trabalho social na área da psicanálise. Uma sessão de psicanálise aí fora você paga R$200, R$300, dependendo do psicanalista, por sessão.
eu resolvi, depois que eu estudei psicanálise, quando eu procurei muito para minha filha, na época que precisava de um psicólogo, um psicanalista, não tinha condições de bancar R$ 200 por semana, né? 300, 200, vamos botar 200, que é o básico. Então, quando eu me formei em psicanálise, meu objetivo era levar a psicanálise para quem não pode pagar. Então, você pode entrar em contato comigo, o meu WhatsApp está aqui no meu perfil, caso você tenha necessidade e não consiga pagar. Nós temos o APS, Atendimento Psicanalítico Social, né? Então, aproveitem e divulguem também, mesmo se você não precisar, divulguem para quem esteja precisando. Minha mãe faleceu há 2 anos, já falou essa pergunta aqui, repetiu de novo aqui. Dá para falar de como é o despertar do plano espiritual de pessoa grave de doença mental? Boa pergunta, hein, Dudu? Então, olha só, gente. A gente tem que levar em conta o quê? Que o problema, a limitação, é do corpo físico, não é do corpo espiritual, né? Quando você, apesar do corpo espiritual, ele pode ter pode ter sido lesado por suicídio, outra coisa, outra atitude qualquer. Mas, em princípio, é o corpo físico que tá doente. Vocês já perceberam quando vocês sonham com o desencarnado? O desencarnado tá bonzinho, bonitinho. Se tinha cabelo branco, tá com cabelo preto, tá rejuvenescido, tá gordinho, tá fortinho, e ele desencarnou doente. Isso prova o quê? Que o perispírito chegando lá, ele se transforma e volta a ter a saúde que tinha. O SD, quem tem síndrome de Down, ou qualquer outro problema, ele vai se recuperando aos poucos. Tem um livro, doença mental, não. Gente, depois eu pesquiso aqui e vejo. É sobre... agora eu não lembro o nome. Não sei se é síndrome de Down. Não é isso não. Mas é um livro que fala sobre... que tem várias psicografias de espíritos que desencarnaram com problema mental. Seja ele qual for, Alzheimer e tal. Nesse livro não tem Alzheimer não. É mais SD, síndrome de Down e outros parecidos, né? Então, mas lá, Dudu, a saúde volta a ser plena. Claro que com cada um no seu estágio, né? Vai aos poucos se habituando. O poder da oração é muito forte. Exato, Cláudia. Você sabe disso, né? Mais que ninguém. Rosiane Moreira. Minha mãe faleceu há 2 anos. Sonho com ela. Mas essa pergunta vem toda hora da Rosiane aqui. Onde fica Jesus no plano espiritual segundo o Espiritismo? Vai lá para cima. Não está aqui, não. Jesus, dizem os espíritos que ele chega próximo da Terra no Natal, né, nessa época, né, tá sempre por aqui e tal, mas é elevado, né, um espírito puro, né, gente, espírito puro. Não tem limitações também, né, de local para estar, né. Como faço para entrar no grupo do Telegram? É aberto, Mônica. Cortes Espíritas Oficial. Procura um Telegram aí, você vai ver. Cortes Espíritas Oficial. É aberto, tá? Deixa eu ver aqui. Rapaz, essa pergunta da Rosiane tá duplicando aqui. Eu sei que não é ela, não. Eles fazem aqui, o TikTok faz isso sem querer. Fui atacada por urubu no cemitério. Cantei o hino do Corinthians para... dando mole cemitério aí. Existe significado de sonho na religião espírita? Sim e não. Sonhei com muitas aranhas em cima de mim. Então, é Nádia, né? A gente não enxerga direito aqui a letrinha. Acho que é Nádia. Vamos lá. Sonho. Vou falar sobre psicanálise e vou falar sobre espiritismo. Sonho. Significado. Sonhei com aranha. O que pode ser? Aí vai no Google, sonhar com aranha. Não, esquece isso. O que o Freud dizia, e o Leon Denis também falava isso na sua obra... Gente, eu sou péssimo para título. Esqueci o nome do... Eu vou lembrar. O Leon Denis tem uma obra que ele fala muito sobre sonhos, tem um capítulo inteiro sobre sonhos, né? Então, depois me chama no privado, que eu lembro do livro e mando o nome. Mas está tudo lá nesse grupo que eu criei. Os sonhos, eles são lembranças do nosso inconsciente diário, né? Podem ser, isso é a visão psicanalítica, podem ser traumas, recalques que estão em nosso inconsciente e nós sonhamos, desejos que nós temos que não conseguimos realizar em estado de vigília, no sonho ele vem, psicanálise. Para o espiritismo é isso tudo também. Olha como é que o espiritismo é ciência. É isso tudo também que o Freud falava.
Porém, nós também temos os encontros espirituais. Aí Freud não foi, ele parou aí, ele era cientista, não era cientista espiritualista. Então, nós temos os encontros. Por exemplo, sonhar com aranha. Para você, Nádia, pode ser uma coisa. Por exemplo, dente. Na minha família, todo mundo sonha com dente, sabe que é morte. Desde pequenininho a gente ouve isso. Sonhar com dente é morte, sonhar com dente é morte. Então, por exemplo, eu vou ver se vocês conseguem entender. Eu estou no plano espiritual, desdobrei, estou lá falando com minha avó. A minha avó se prepara, que seu avô vai desencarnar em breve, né? Dê atenção a ele. Me deu esse conselho no plano astral. Eu, ao voltar, quando acordo, eu não tenho a lembrança exata. Eu sonho com o quê? Com dente. Dente é o quê? Morte. Morte de parente. Ó, isso para minha família é, mas para sua família pode ser outra realidade. Pode ser sonhar com aranha. Então, o espiritismo não interpreta sonhos. Não interpreta, né? A psicanálise interpreta. Mas como Freud dizia o seguinte: quem sabe do sonho é um sonhador, né? Eu tenho pacientes de psicanálise que trazem cada sonho que eu fico com uma inveja, porque eu sonho muito mal. Eu quase não lembro dos meus sonhos. Mas eu tenho pacientes que trazem uns sonhos assim que raiva que dá de eu não ter aqueles sonhos assim. Sonhos revelações, são revelações que o sujeito tem durante o sono, né? E eu acho isso muito bacana. E na psicanálise você vai, por exemplo, sonhou com uma aranha. Nádia, um exemplo bobo, tá? Sonhou com aranha. Boa noite, quem tá entrando? Ah, estão me provocando aí. Ó, sonhei com a aranha. Aí você vai na psicanálise, não, sonhei, eu tive um sonho hoje com a aranha, estava na casa da minha tia, aí entrava uma vizinha no momento daquele sonho, eu com medo da aranha. A gente vai fazer o seguinte: o que é aranha para você? O que representa uma aranha para você? Por exemplo, minha mulher tem pavor de aranha. O que representa para você? Ah, é um pavor, é um medo. E você estava na casa de quem? Na casa da minha vizinha, da minha tia. O que representa essa casa da tia para você? O que representa a sua tia para você? E a vizinha que entrou? Você vai fazendo apanhado. Porque existe o sonho manifesto, que é o sonho que você está me contando agora, Nádia, e o sonho e o latente. O latente é aquilo que ele significa. Então você tem que trabalhar isso na psicanálise, você trabalha assim. Na doutrina espírita, você... aranha. Não sei o que aranha significa para você. Não adianta ir pro Google ver, porque não tem nada a ver, não vai ver bobagem. Sonhei com minha mãe no paraíso lindo. Olha aí, Rosiane, que beleza. Sonhar com alguém que já foi, mas ele está num lugar muito bonito, é possível que ele esteja bem claro. A colega deu um depoimento aí em cima agora, né? Gostaria de ler livro, mande para mim. Entra lá, gente. É Edinalva. Cortes Espíritas Oficial. Cortes Espíritas Oficial. Tem o Espiritismo Tire Dúvidas também, que é do professor Cláudio. Muito bom também, que lá tem bastante material. O meu é Cortes Espíritas Oficial, tá? O meu tem um viés todo político, religioso, tá? E a gente sabe que o espírito é um cidadão como outro qualquer, né? Será que prejudica minha mãe eu estar com depressão e sofrendo? O que você acha, Solange? Mãe é mãe. Com certeza ela pode ficar tristinha, né? Porque tá vendo a filha com depressão, a filha sofrendo e não pode ajudar. Gente, não muda nada. Não muda nada. Se foi uma mãe carinhosa, protetora, vai continuar sendo, gente. E aí vê o filhinho em depressão, sofrendo, né? Solange, procura uma análise. Se você quiser entrar lá no APS, a gente tem um valor que é assim, absurdamente pequeno. É uma atividade social. O valor de uma sessão você paga 8 lá na APS. Você paga uma e fora você paga 8. Ou seja, 2 meses de tratamento. E pode renovar. Vê de onde vem essa depressão, vê onde vem essa ansiedade, que pode ser ansiedade. A gente tem que se tratar, gente. Se todo mundo pudesse fazer análise, o mundo seria maravilhoso. Boa noite, minha avó faleceu há 1 mês. Meus sentimentos, Andréia. Prece para sua avózinha, tá? Minha mãe faleceu em 2021 de Covid. Queria tanto saber se ela está bem. Elza, Adriana, com certeza todos foram amparados, acolhidos. Obrigado pelos 6.900 likes, né? Todos foram amparados, foram acolhidos. Nós tivemos notícias, os médiuns videntes falavam para a gente que nos centros espíritas foram construídos hospitais de campanha para receber os desencarnados pela Covid. Tá?
Tá? Então todos foram muito bem amparados. Fique tranquila, faça prece. Precisa psicografar, não precisa... Deixe o espírito em paz. Os adeptos do espiritismo podem ser cremados? Uma pergunta aqui. Sim, podem ser cremados desde que esperem no mínimo 72 horas, tá? Vamos lá, ver se tem mais perguntas aqui. Depois de um mês que minha avó faleceu, senti os dedos da mão dela me tocar. Ó, chorei, mas... de repente foi te visitar, né? Saudade de vocês, a Renata aqui. Boa noite, Renata. Tudo que eu sonho acontece. São avisos? Pode ser, Zene. Sonhos premonitórios. Ô Andréia, o que significa isso? Você sentiu o dedinho da sua avó tocando você? O que você acha que aconteceu? Gente, diz aí pra Andréia, o que aconteceu? Ela tá lá, de boa, vendo Pantanal e sentiu o dedinho da avó tocando ela. O que aconteceu com a Andréia, gente? Fala aí. Fala pra ela aí, que eu leio aqui. A pessoa evoluída pode ir nas colônias em sonho, consultar alguém com dificuldades, consolar alguém com dificuldades? Sim, pode. Muitos médios, quando dormem, continuam o trabalho lá no... Não só médio não, né? Mas muitos de nós continuamos no trabalho. Eu sou psicanalista, vou trabalhar na área da psicanálise. Eu sou enfermeiro, vou trabalhar numa colônia como enfermeiro. Isso é normal. Né? Então, isso é muito comum. Tem uma pergunta aqui importante, que eu vou ler aqui. Dentre os rituais ligados à morte, o que os familiares fazem com os pertences da pessoa que morreu? Isso é muito importante, né? Tem muita gente com dúvida nisso. Né? Tem muita gente que é apegada. Se é um pouquinho apegada, espera um pouquinho, espera um tempo e depois começa a fazer a doação, porque o desencarnado não precisa mais daquilo. Né? Se você está preparado, menos tempo você vai fazer a doação, vai doar, né? Não é legal você ficar guardando, olhando, chorando, sentindo cheiro, né? Pode fazer? Pode, mas depende de como você vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? O que você vai transmitir para o desencarnado quando estiver sentindo o cheirinho dele ali? Se for coisa boa, se for sentimento de volta, por que você foi? Não, aí não, tá? A pessoa evoluída, já li, tô correndo aqui por causa do horário, faltou meia hora, ainda bastante tempo, né? Minha avó me disse, na cama do hospital, que estava vendo aranha e depois, alguns dias, morreu. Pois é, isso não dá nem como a gente responder, né? É uma coisa muito pessoal, né? Não dá para saber o que aconteceu. Sonhei que estava morrendo de infarto. Na outra noite, estava morrendo de AVC. Boa noite. Sonhei que estava morrendo de infarto. Na outra noite, estava morrendo de AVC. Entendi, mas só sonho, né, Baixinha? Quando a gente sonha com uma pessoa que a gente nem dorme pensando nela. Boa pergunta. Podem ser encontros, tá? Podem ser encontros espirituais. Né? Tô aqui do nada, sonhei com a Cláudia Vaz, que está online aí. Pode ser um encontro que nós tivemos, né? Vamos ver outra pergunta aqui. Como é vivenciado o processo de luto pelos familiares e amigos de espíritas? Tá aqui nessa página que eu coloquei lá no Telegram, tá? No Cortes Espíritas Oficial, tá lá no Telegram. Essa página aqui eu coloquei, de onde estou tirando as perguntas. Deixa eu ver se entrou alguém aqui. Até agora não entrou ninguém, não. Vamos lá. Como é vivenciado o processo de luto? Gente, é igualzinho. Falar. Você tem que vivenciar. Aparece uma pessoa na análise que olha como é importante vivenciar o luto. Que com 12 anos ela perdeu a mãezinha dela porque a mãe tirou a própria vida. Na cabeça da criança, ela alimentou isso, ela foi culpada. Ela era culpada por a mãe ter praticado esse ato. Né? Essa criança cresce, torna mulher, tenta suicídio 2 vezes. Não pode falar essa palavra. Tenta tirar a própria vida 2 vezes. Né? E tentou tirar a vida 2 vezes. Procura análise, né? E trabalhava muito, de domingo a domingo, não se dava descanso. Mal dormia. Ela precisava sofrer. Ela diz que eu preciso sofrer. Porque inconscientemente ela havia matado a mãe, ela achava que matou a mãe. Ela não viveu o luto. Então o espírita, ele vive o luto, como outro qualquer. Pode ser que ele tenha mais facilidade de passar por essa fase, porque ele estuda e conhece o mecanismo do pós-morte? Sim, pode ser. Essa é a diferença, né? Quando a gente sonha com uma pessoa que já li, vejo vultos, não defino forma.
Coisa boa, pode ser coisa boa? Geralmente é escuro. Não tem assim. Alguns médiuns falam que o fato de ser escuro quer dizer que não seja algo bom. Mas veja bem, se você às vezes é escuro porque você não está conseguindo definir bem. Né? Você não consegue definir. Mas em todos os casos, quando vê, faz prece por ele. Tá? Melhor você fazer prece. Muito obrigado pelos presentes. Não lembro dos sonhos? Também não lembro. Não tem muita explicação. Assim, a explicação de Freud, da psicanálise, é o quê? Eu não lembro dos sonhos porque a excitação psíquica não foi suficiente. Né? Ou para o espiritismo é praticamente a mesma coisa. A excitação psíquica não foi suficiente, ou você não pode mesmo lembrar de determinados sonhos que você teve, né? Determinados encontros. Mas, no geral, é porque é a nossa mente que não custa registrar. Né? Eu conheço uma pessoa que é dirigente, presidente de centro espírita, dirigente em reunião mediúnica, que não lembra de nada. Neuro, inteligentíssimo, doutor, não lembra de nada. Nada. E é um diretor, presidente de casa espírita, então não se preocupe com isso. Eu chorava muito antes, estava até entendendo, até entrando em depressão. Depois disso me senti mais calma. Muito bem, dos dedinhos lá, né? Vou entrar no Telegram. Entra lá que eu estou aberto aqui no meu computador. Perguntei lá em cima. Olha, não tem perguntas que não vêm, tá, gente? Repete de novo ou entra lá no grupo Cortes Espíritas Oficial no Telegram, digita lá, que eu aqui leio, no computador tá aqui em frente e falo e respondo, tá? Quem tá fazendo pergunta e não tá chegando, entre no Telegram Cortes Espíritas Oficial, é aberto, faça a pergunta que eu respondo aqui. Aproveite os livros que estão lá também, ó. Entrou uma pessoa agora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Renê? Não, Rerê, boa noite. Seja bem-vinda, tá lá no grupo lá, chegou agora. Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu sinto a presença, tenho sonhos premonitórios. Isso é comum, isso acontece, né? Eu tenho, como eu falei, eu tenho pacientes aqui de psicanálise que tem cada sonho de dar inveja. Eu e minha irmã éramos muito ligadas e com sua morte, deve ser essa pergunta aqui, ainda nos comunicamos através dos sonhos. Isso aí. Ó, entrou mais uma pessoa, Elidan, acho que é você mesmo, né, que entrou agora. Gente, a vida continua. Dói? Pô, claro que dói. A dor da separação é muito grande. Mas a vida continua. Vamos nos encontrar novamente no astral. Né? Olha, o filho da Cláudia, o Jefferson, eu já estou até íntimo do Jefferson, chamo de Jeff já. O Jeff falou para a Cláudia que estava vivendo, aí deu o nome dos parentes. Como eu falei, a Cláudia teve que pesquisar. Né? Um tio-avô, se eu não me engano, que Cláudia nem lembrava mais, ela teve que perguntar aos parentes. E ele estava dando testemunho ali, que estava morando com ele. A vida continua, gente. E os encontros, como os espíritos falam para Kardec, os sonhos, é um momento de recreio, que a gente está lá com eles de novo. E aí acorda e continua na luta aqui, né? Não. Sonhar com alguém que faleceu é o que nós falamos aqui. Pode ser encontros espirituais, ou não. Pode ser também algo do seu inconsciente. A pessoa desencarnou, você está pensando nela, pode ser algo do seu inconsciente. Tem que saber, né? Pode ser as duas opções. Mas dá para saber bem. Quando você acorda, é outro sentimento, tá? Entrou mais umas pessoas aqui, entraram, né? Eridan, já te respondi, né? 2 vezes já é espírito que precisa de luz. Das vezes espíritos precisam de luz, né? Olá, boa noite. Boa noite. 1 mês antes da minha filha falecer, era para. Aí não tem. Deixa eu ver a Helena. 1 mês antes da minha filha falecer, era para mim continuar. Aí não veio o restante. Vamos ver se vai vir. Se não vier, vai lá no Telegram. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa aqui no Telegram. O meu espiritual é muito fraco. Esses vultos me assustam muito, justamente por não definir o que são e por serem escuros. Mas obrigado pela resposta. Herê, vê qual é a vibração, Herê. Vê qual é a vibração. O que você está sentindo quando você vê? Não é coisa boa? Está sentindo que não é? Faça uma prece. Né? Emana amor para ele. Porque às vezes ele está precisando de uma prece. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Estou respondendo a pessoa que quer ver vultos. Tá, Cláudia. Isso aí, faz uma prece, como a Cláudia falou. Vou contar uma história para vocês. Certa feita, eu estava numa reunião de desobsessão, né? E um espírito se manifestou.
E segundo a médium, essa médium era fantástica, aqui de Niterói, ela desencarnou. Esse espírito estava todo deformado, né? Um acidente e tal. E ela só faz assim pra ele. Gente, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi isso. Ela olhou pro canto da sala. Deixa eu me arrepiar. Ela olhou pro canto da sala e fez aqui. E você, o que você está fazendo aí? Vem para cá. Quando ela falou isso, ele incorporou na hora na médium, em outra médium. E aí ela pergunta qual a ligação dele comigo, porque eu que estava ali na desobsessão, eu que estava sendo atendido. Ele fala, não tem ligação nenhuma com ele. Não quero o mal dele. Mas por que você está com ele? Porque ele faz muita prece. Ele tem o hábito de fazer prece e eu me sinto bem. Veja, a Herê. É isso aí. Então, às vezes, o espírito quer prece. Ele está perto de você. O chamado encosto, né? Mas esse encosto era até do bem, ele não queria mal, ele queria prece. Né? Ele queria estar ali, porque eu frequentava muito, nessa época eu estava frequentando o centro espírita assim, quase que de segunda a segunda. Né? Eu estava entrando no movimento espírita, eu tinha um grupo espírita, depois eu fundei um grupo espírita e tal. É isso aí. Olha só que coisa. Desculpa, imbecil. Tudo balela. Alguém já voltou da morte para contar como ela é? Já, meu querido. Várias pessoas já voltaram, tá? Então você está redondamente enganado. Essa coisa é a coisa mais imbecil que você pode escrever numa live espírita. Vários já vieram e provaram que a morte continua. Inclusive cientistas, como eu falei aqui no começo, William Crookes, Marie Curie, provaram que a vida continua. Então, não faça essa pergunta, não faça esse comentário imbecil. Isso é... Desculpa a palavra, mas é imbecil. Isso aí é um comentário imbecil. Não vou nem te bloquear, vou deixar aqui para você aprendendo aí. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Então, existe esse cuidado. Boa noite quem está entrando. Esse cuidado de que nós temos que ter com o desencarnado em relação à prece. Como eu disse, não tem ritual, precisa acender vela. Se você quiser fazer, é com você. Isso não é proibido, mas a doutrina espírita não adota. Então, o que o desencarnado precisa, como eu dei o exemplo lá no comecinho, falando do filhinho da Cláudia, ele agradecia as preces. Era o que Cláudia fazia por ele e os parentes. Prece. Façam prece. Façam as preces, as orações que vocês desejem. Essas reuniões não existem mais, tá, Gleide? Acho que é a reunião que eu falei mediúnica, né? Não existe mais. A médium desencarnou já faz alguns anos, né? E o grupo do Telegram, Júlia, é aberto. Cortes Espíritas Oficial. Muita gente já achou e já entrou. Cortes Espíritas Oficial. Mas eu vou dar ressalva. É um grupo progressista. Nós somos espíritas à esquerda, espírita progressista, falamos de política, debatemos, tá? Então, é isso, tá? Não se espante que lá vocês vão ver críticas, tá? Também. Ao movimento espírita, que são muitas críticas também, né? Minha pergunta não vai. Olha só, Renata, se sua pergunta não vai lá no Espiritismo... a Renata entrou agora. Faça a pergunta aí, Renata. Eu tô ligado, eu tô online, eu tô aqui, ó. Tô aqui vendo, ó. Olha lá, Renata dando oi pra mim. Pode fazer a pergunta aí, Renata Ribeiro, xará da menina que trabalha comigo, Aline Ribeiro. Então, a vida continua. Como será a chegada do outro lado? Ninguém perguntou. Como será a chegada do outro lado? Vai ter um juiz me condenando? Vai ter alguém com martelo lá, batendo martelo, você vai para cá, você vai para lá? O que julga a gente ao desencarnar? Escrevam aí. Quem vai me julgar após eu desencarnar? Quero que vocês escrevam aí para ver se vocês estão lendo Kardec mesmo. Sabe, minha filha era assustada com tudo. Era assustada, né, com tudo. Mas depois que falei que a vida depois da morte, daí ela não está. Você mostrou uma realidade a ela, né, Márcia? Porque dependendo da idade da criança, eles estão vendo quase que o tempo todo. Eu me lembro, até hoje a visão que eu tive quando era criança, eu lembro até hoje. Então, se você deu um alívio a ela, né? Assiste todas as lives da Paiva Neto, uma bênção. Eu via muito Paiva Neto também quando eu era pequeno. Nossa, Paiva Neto é encarnado ainda? Eu nem sabia. Eu era pequenininho, já via Paiva Neto. O julgamento vem da própria consciência. Aí, ó. Quem respondeu ali? Não consigo ler, gente. Esse meu.
muito pequenininha, Zari, né? O julgamento vem da própria consciência, como o companheiro ou companheira que falou. Olha lá, outra que responde aqui, ó. Da consciência, tá vendo? Ó? Ninguém nos julgará. Isso aí, a consciência que julga. Ó, vamos ver. Somos responsáveis por nossas ações, é isso aí. Vamos ver a pergunta da Renata ali. Me vi pequena, tô lendo aqui no computador, tá? No Telegram. Me vi pequena no sonho, super feliz, arrumada. Tem alguma explicação? Você se viu pequena num sonho. Acho que você fez uma viagem no seu inconsciente, né? Você lembrou de uma coisa da sua infância, talvez, né? Me vi pequena no sonho, super feliz e arrumada. Você teve uma infância feliz? Vamos fazer uma análise. Vamos analisar você. Teve uma infância feliz? Quer dizer, é isso, por isso que o Freud falou. Quem sabe do sonho é o sonhador. Como é que eu vou... Né? Não tem como eu falar para Renata o que significa isso. O que eu desconfio é que ela regrediu, vamos dizer assim, e lembrou algo do seu inconsciente. Um momento feliz da sua infância, mas também não dá para saber, né? Entrou a Júlia agora, Robespierre. Perdi um amigo recentemente, quase um mês, e até agora não consegui aceitar e esquecer que ele se foi. Desde então venho sonhando, escutando vozes, me chamando e levanto, dormindo às vezes. Queria tanto que ele voltasse a viver. Então, Robespierre, né? Esse sentimento, eu não sei como é que foi a morte do seu amigo, né? Se foi morte violenta, não sei, né? Então, às vezes o espírito ele está num estado não muito interessante do outro lado, porque a morte violenta, deixa eu ver aqui, vamos pular aqui. A morte violenta, ela traz alguns problemas para o espírito que desencarnou, porque ele não estava preparado, não foi aquela morte por doença que foi, né, aos poucos, não. Então, veja bem, aí você está pensando, você não aceita isso, Robespierre, você não aceita isso, né? E aí você não se conforma, você está passando isso para ele. E aí ele lá do outro lado também não se conforma. Ó, choque. Ó a situação que esse espírito fica. Então ele tem que ter alguém, conselho, para orar por ele. Aceite, meu irmão. Daqui um tempo vamos estar todos juntos, brincando, conversando. Essa é a posição, né? Às vezes chegam algumas notificações de vídeo dele, que ele acabou de postar, mas quando entro no vídeo, é um vídeo antigo, foi acidente. Então, esse irmão precisa de oração, né? Então, atente para isso. Sonhar que está em um cemitério não tem significado, gente. Olha, então, Maria, não tem significado. Como eu falei, a gente não interpreta sonho. Espiritismo, codificado por Allan Kardec, só existe um. Né? Não existe vertente espírita, só existe um espiritismo. Esse não interpreta sonho. Quem sabe do sonho é o sonhador, já dizia Freud, né? Existe umbral? Existe, tá aqui, ó. Na crosta. Vocês estão no umbral agora na casa de vocês aí. Umbral é aqui na crosta. Umbral é aqui na Terra. Tá? Umbral não é lá em cima. Umbral é aqui. Então nós estamos no umbral o tempo todo. Existem escolas espirituais no outro plano? Muito boa pergunta. Para quem é mãe, então, Nádia, essa pergunta é excelente. No livro... Tá aqui, ó. Que tá lá também no grupo, hein? Botei lá. Voltei. Do irmão Jacó. A filha dele trabalhava numa escola no plano astral. A filha dele desencarnou antes dele. E a filha dele veio receber ele quando ele desencarnou. Está lá no plano astral trabalhando com crianças. Um outro livro que tem lá também, que eu botei... gente, será que não está aqui agora? Não, acho que não está aqui. A Vida Além do Véu. Não está aqui. No livro A Vida Além do Véu, que fala sobre o mundo espiritual muito antes de André Luiz, aliás, não é nem livro espírita, de espiritualista, era um pastor que psicografava. Ela fala também de escolas onde as crianças aprendiam, continuavam estudando. Eu estou lendo o livro do André Luiz, vou esquecer o nome do livro, está lá na sala, eu esqueci. Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, também o André Luiz fica espantado de uma escola que ensinava a ler. Aí ele falou, ensinar a ler? Aí o mentor fala para ele, a criança desencarnou, ela não vira adulto de uma hora para outra. Ela passa por um estágio até chegar novamente em adulto. Claro que não é ao mesmo tempo nosso, mas ela aprende. Tem uns que não chegam nem adulto, de volta, que é o Júlio, que é um caso que tem no livro. Ele desencarnou criança, ele permanece criança, ele reencarna criança. Ele reencarna na condição de criança ainda no plano astral. Tá?
Então existe escolas sim, de aprendizado. Olha, o Jefferson, filho da Cláudia Vaz, que está aqui online, ele fala que está estudando no plano espiritual. Ele na reunião mediúnica ele falou. Ele estava estudando lá. Então vamos lá. Umbral é aqui, isso aí. Tem umas perguntas que não estão ouvindo, estou vendo pela metade, né? Vou partilhar você é nota 10. Obrigado. Tem gente que me acha nota 0. Então, cuidado com quem você vai compartilhar, hein? Olha primeiro meu TikTok aí, que eu tenho umas opiniões diferentes. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no Telegram. Tenho medo, receio, mas tenho curiosidade de ir a um centro espírita. Meu Deus, Renan, medo de quê? Como amenizar esse sentimento? Assim, Renan, centro espírita, vamos lá, vamos definir centro espírita. Olha, candomblé é uma coisa. Às vezes o candomblecista se diz espírita e não é, ele é candomblecista, ele tem que ter orgulho disso. É uma religião respeitável como qualquer outra. Eu sei porque eu já fui, já filmei um evento no candomblé, né? Minha sogra é de candomblé, é uma religião que merece respeito como a outra. Umbanda é umbanda, tem um bandista que se diz espírita. Minha mãe se diz umbandista, eu já ensinei a ela. Então, quer dizer, muita gente confunde isso, Renan. Não sei se você está falando isso, porque no centro espírita, você entrou, é uma palestra que você vai ouvir. Ou você vai num dia de estudo, que vai estudar um determinado livro. Vamos estudar o livro dos médios. Está estudando o livro dos médios. Todo centro tem estudo, né? Ou então tu vai numa palestra, tu vai assistindo uma palestra, o palestrante fez a palestra, tem a oração, tem o momento do passe, que é a imposição de mãos, nada demais, o que Jesus fazia, imposição de mãos, tá? Recebeu o passe, recebe a aguinha fluidificada, bebe a aguinha fluidificada, fez um bem pro seu corpo material, seu corpo espiritual, emocional, mental, sai de lá bem pra caramba e vai embora pra casa, acabou. Centro espírita é isso, não tem que ter medo de nada. Reunião mediúnica, Renan, não é aberta ao público. Num centro espírita que segue lá. Vamos lá, não sei se. Tem centro espírita que é aberto ao público, tem centro espírita que não é. Tem centro que se diz espírita que é meio misturado, ainda com Umbanda, com outro centro. Então depende de onde você vai, de onde você está. Se você está aqui em Niterói, eu te dou vários centros que seguem isso que eu estou te falando. Né? Mas a outro estado eu já não conheço. Não tem que ter medo. Quando morre uma pessoa e depois morre outra, na mesma família, tem reencontro em outra reencarnação? Eu não sei se você está querendo dizer. Como é o nome dela? Cris. Eu não sei se você está querendo dizer tem encontro no astral ou se pode reencarnar de novo juntos. Eu não sei. Mas assim, você é de uma família, você desencarnou, você passa um tempo no plano astral. Quando você reencarna, você pode vir a reencarnar na mesma família, inclusive, tá? Você pode reencarnar como neto de você mesmo. Sabia disso? Ou seja, filho de sua filha. Você é neto de você mesmo. Você tem pra caramba aí. Vai lá no grupo. Vai lá no grupo 20 casos sugestivos de reencarnação. E agora eu tô na dúvida se eu botei esse livro aí. Mas se eu não botei, eu vou botar agora. Você mora em São Gonçalo, meu amigo? Pô, São Gonçalo tem um monte de livro de centro bom. Peraí, você falou o quê? Um amigo me convidou para ir em um dia numa consulta. Calma aí que quando acabar a live eu te dou uma consulta. Ó, já não é espírita. Um amigo me convidou para ir um dia de consulta. Não é espírita. Porque não tem consulta no centro espírita. Entendeu, Renan? Provavelmente, ou é um centro de umbanda, que as pessoas falam assim, eu sou espírita. Não, você é um bandista. Você tem que saber o que você é. Você tem que entender o que você é. Porque eu tô de fone, gente. Nem sei porque eu tô de fone. Tô falando com ninguém. Que doideira é essa agora? Agora eu vou ficar. Então, não é espírita, tá, Renan? Pode ser que seja um centro de umbanda ou um centro numa transição, umbanda e espiritismo. Mas eu te digo de cara que não é esse que eu falei para você. Não é espírita. São Gonçalo tem muitos. Depois eu te mando uma... Eu faço uma... Eu peço aqui... Niterói eu sei um monte, mas São Gonçalo, infelizmente, eu não sei todos. Mas eu te falo depois online, aqui, offline, eu te mando a lista, tá? Então, a pessoa... Eu já respondi aqui a Cris, né? A gente continua trabalhando, sim, continua, né? Minha galera trabalho, Rio muito tranquilo. Ela trabalha no Frei Luís, que é um centro conhecidíssimo. Você vê, o Frei Luís tem psicografia, tá? É um centro que tem psicografia aberta ao público. É isso, minha irmã? Confirma aí.
Depende do centro, exato. Mas consulta é difícil. Né? Não sei se no Frei Luiz tem consulta, só se for consulta para reunião mediúnica. Também tem isso, né? Para receita mediúnica. Pode ser que seja isso, eu não sei também, né? Tem que saber qual o centro, né, meu irmão? Gosto muito de suas lives, obrigado. Quem quiser, dá like aí, gente. 9 mil, falta pouquinho para chegar a 10. Deixa eu ver que horas tem. Ih, faltam 9 minutos, vamos lá. Vamos lá. Frei Luiz é muito bom, né? Muita gente gosta do Frei Luiz. Participei de uma sessão de xamã. Entrei na força do WhatsApp. Xamanismo. O que eu tô fazendo aqui, gente? Peraí. Vamos lá. Ó, olha só. A companheira tá dizendo que no centro dela tem desobsessão, Frei Luiz, né? Quartas e domingo, né? Então, Frei Luiz é um que ele não, por exemplo, aqui em Niterói, difícil você achar um centro espírita que faça, o Antonielli chegando aí, que faça esse trabalho. Eu acho até que deveria ter, mas esse que eu falei para vocês que eu frequentava não era no centro espírita. A médium era do centro espírita que eu frequentava, que não tem esse tipo de atividade aberta, e ela no consultório dela, por isso que eu não falei o nome dela, no consultório dela, ela se aposentou e fez o seu escritório, de um local onde se fazia reunião de desobsessão. Ajudou muita gente. A minha esposa, eu vou contar agora para vocês. A minha esposa, ela foi muito ajudada lá. Meu pai, ela tinha uma dor nas costas desde adolescente, que fazia exame e sabe? E nada, não resolvia nada. Aquela dor nas costas, terapia, só não operou, né? E uma vez ela foi nessa reunião de desobsessão, foi comigo, eu levei, ela entrou e um espírito incorporou, entre aspas, né? Na médium. E esse espírita, não chegou, quem está falando chegou tarde, Antonielli, eu vou esperar mais um pouquinho então, só porque você está aí. E essa pessoa, esse espírito incorporou na médium, olha só, quase eu falei o nome dela agora. A médium, ela não sabia que minha esposa tinha essa dor. Então o espírito lá conversando com ela, tá? Aí a médium chega para minha esposa e fala assim: você sente um peso nas costas? Uma dor nas costas? Porque o espírito, até então, ele estava conversando com ela telepaticamente. Olha que doideira. E a minha esposa fala: eu tenho essa dor desde criança. Minha esposa já tinha 20 e poucos anos na época, 20 anos na época. Tem desde pequena. Ela falou assim: essa dor vai parar hoje. A partir de hoje você não vai mais sentir. Aí depois ela veio explicar que se tratava de um espírito que em uma outra vida minha esposa prendeu, deixou ele preso, acho que prisão militar, não sei o que foi. Deu a impressão de ser isso, uma prisão política, uma prisão, não sei. E esse espírito revoltado fazia o quê? Pulava e tentava enforcar. Vez por outra ele fazia isso, ficava ao encosto aí, em cima da minha esposa, tentando matar a minha esposa. Olha que coisa interessante. Depois daquela reunião ele foi doutrinado, nunca mais ela sentiu essa dor nas costas. Ó, tem fraterno que indica a sala e indica o tratamento. Ah, tá. Gostei muito da sua live, irei participar outras vezes, obrigado. Gente, deixa eu divulgar aqui também, tá acabando aqui, ó, entrou mais gente aí, mais pergunta ali. Nós temos um trabalho, divulguem, nós temos um trabalho de atendimento psicanalítico social, tá? Ou seja, você vai, 8 sessões, você vai pagar o preço de uma aí fora. É o que eu pude fazer. Né? Mais que isso, a minha consulta normal aí fora é R$200 por sessão. Nessa não. Nessa você paga R$200 e vai fazer 8. Posso renovar? Pode. Pelo mesmo preço? Pode. Tá? Então é uma ajuda social que eu tento fazer para quem não pode pagar. Então se você está precisando, depressão, ansiedade, fobia, angústia, quer se autoconhecer, né? Quer passar pelo luto, eu estou lá na APS, atendimento psicanalítico social. O telefone tem aqui no meu perfil, não faço psicografia. Tem gente mandando para mim mensagem para fazer psicografia, não sei de onde tiraram isso, não faço. É atendimento psicanalítico, tá? Obrigado, Souza, R. Souza. Então, se vocês quiserem divulgar também, o meu Instagram profissional é Ednei Mesquita PSI, de psicanálise, Ednei com D mudo e Y no final. Ednei Mesquita, tudo junto, PSI.
Se vocês quiserem divulgar o trabalho para quem não pode pagar R$ 200 por sessão, que a psicanálise é elitista. Né? Artista vai para psicólogo? Não, artista faz análise, né? Os atores, eles fazem análise. Então a análise passou a ser uma coisa elitista, né? Quem pode pagar 300, 400, depende do analista lá. Tem analista muito mais caro que isso, tá? Então o nosso é social. Ah, mas é R$ 200? Sim, é R$ 200, mas é social. Como a pessoa falou para mim, você cobra R$ 200? Tem que cobrar alguma coisa. Eu estou aqui me disponibilizando para a pessoa. E R$ 200 é o quê? Ah, mas não, é social. Você quer pagar 200 por semana para ele? Então você pega meu paciente, leva e paga R$ 200 por semana para ele. Né? Paga R$ 800 para ele por semana. Legal. Você vai pagar? Não, então fica quietinho. Né? Então não dá opinião que não sabe, né? Tinha pânico a avião. Daí descobri que em outra vida fui piloto de avião de guerra e estou em paz. Eu caí no acidente de avião também. E ajudei uma pessoa. Essa pessoa se manifestou na reunião também. Ah, confundi. Ó, Luciene Costa, tudo bem? Confundi. Aquele espírito que eu falei para vocês na reunião de desobsessão que estava todo deformado é do acidente de avião. Não foi esse que estava comigo por causa da prece, não. Esse foi outro. Esse foi do acidente de avião que eu tive também. Lembrei agora, você falou. Luciene aqui de Paraupebas. Luciene, perdão se eu não tô lembrando quem você é agora. É alguma paciente minha? Não tem paciente chamada Luciene. Ou tenho? Não tenho. Desculpa, se é de algum grupo espírita, perdão. Parabéns pela ajuda que acolhe as pessoas que estamos passando por muito desequilíbrio emocional. Obrigado, meu companheiro. Tem gente que acha que não é, né? Mas quem vai procurar... Você sabe, se você procurar uma sessão de psicanálise, de psicologia, é 150 por sessão. Minha filha não pôde fazer na época. Hoje em dia minha filha faz com uma colega minha, que cobra igualzinho a mim. Tem a parte social. Aí eu pude pagar, né? R$ 200, 8 sessões, pô, beleza. Né? Dá tempo de eu juntar dinheiro e pagar mais 8, mais 16. Isso é social. A pessoa acha que social é de graça. Eu tô aqui, irmão. Tô disponível para a pessoa aqui 1 hora, 45 minutos falando com a pessoa. Né? Aí a pessoa fala para mim, olha, eu não tô tomando, eu ia ao psiquiatra, não estou tomando remédio, eu ia ao psiquiatra, não fui, perdão, porque as sessões de análise estão me ajudando muito, eu estou me sentindo muito bem. Porra, né? Ou você vai ao psiquiatra, mas eu tenho pacientes que são de psiquiatras que indicaram para mim. Então, quer dizer, não adianta você não ficar tomando remédio a vida toda, tem que descobrir qual é o seu trauma, de onde vem essa depressão, de onde vem essa angústia, de onde vem essa ansiedade. Eu faço análise, todo analista tem que fazer análise. Né? É importante fazer análise. Aliás, se você não fizer análise, você nem se forma psicanalista. Então divulguem lá. Oi, amigo, aqui é a Áurea, de Belém. Que seu trabalho acolhe e direcione quem precisar. Muito obrigado. Tem a Márcia dizendo né aqui, mas de que a Márcia está dizendo? Vidas passadas são sinistras. Todos nós temos vidas passadas, né, gente? Está acabando nossa live aí, falta um minutinho, né? Eu tenho ansiedade, quem não tem, exato. Ansiedade, ela faz parte do ser humano. Mas em algumas pessoas elas se tornam patológicas. E aí, o filho chora e a mãe não vê. Quando se torna patológica, é complicado. Então, eu tenho paciente de 18 anos com ansiedade e depressão. 18 anos de idade. Fez 19. Não dá, né? Então, onde vem isso? É igual aquela que tentou suicídio 2 vezes porque ela achava que ela era culpada pela morte da mãe. Isso só se trata com análise, gente. Isso não tem constelação familiar. Eu sou constelador familiar, parei de trabalhar, mas sou. Não dá, resolve. Eu tenho um paciente que, desde criancinha, 5 anos de idade, é expulso pela mãe de casa. Imagina isso. Isso só com análise. A mãe dizendo que ele era um merda. Com 11 anos, saiu definitivamente de casa, porque uma pessoa amparou. São muitos anos de análise. Não é de uma hora para outra. Né? Então, tem pânico e barulho de bombeiros ainda. Pode ser, quem sabe, uma vida passada aí. Sabe que você estava lá no Joelma, hein? Brincadeira. Então, de onde vem o pânico? Pânico por quê? De onde vem essa ansiedade, que é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é o pânico, né? De onde vem isso?
Vamos investigar de onde vem isso. Freud foi gênio. Está tudo no inconsciente. Às vezes, que aí Freud parou, está em vidas passadas. Eu também sou terapeuta de vidas passadas. Mas geralmente você encontra aqui. Experiência própria. Geralmente está aqui. Tá? Então, geralmente, quando você vai fazer uma psicanálise na pessoa, o sentimento está aqui. A causa daquele problema está nessa vida. Está na infância, geralmente. E está na mãe. Tem gente que fala assim, tem uma piada que fala assim, a pessoa, tô botando culpa nas mães não, mas geralmente tá. O problema tá lá. Não culpa, mas o problema tá lá. Você bate na porta do consultório assim, aí o psiquiatra abre, o psiquiatra? O psicanalista abre e fala, qual o problema entre você e sua mãe? Isso é uma piadinha que tem. Muita gente, esse meu paciente tem, essa outra que tentou se matar tem. Né? Então, Cazuza dizia, né? Só as mães são felizes. Então, assim, tem muita coisa que está lá atrás. Tem pai também, né? A gente sabe que tem. Mas minhas pacientes, quase todas, teve um probleminha lá da mãe, lá da infância, não se dava bem. Aí vai aprender a ressignificar isso. Porque muitas das vezes você começa a repetir a mesma coisa. Nós somos e vivemos como os nossos pais. Já dizia Belchior na música, né? Interpretada por Elis Regina, como nossos pais. Renato Russo, são crianças como você, né? Os pais. Quer dizer, então não tem que julgar, tem que entender. Eles fizeram o melhor que puderam fazer na época deles. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa ou até pior. Por isso que a psicanálise ela abre seu horizonte, né? Quando você faz psicanálise, você não sai o mesmo. Da primeira reunião, você já sai diferente. Você já começa a pensar diferente. É igual o espiritismo. Quando você conhece o espiritismo, já era. Já era. Sua consciência vai te julgar. Mais ninguém. Não tem como dizer assim. Porque Jesus falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A mesma coisa é o espiritismo, igual a psicanálise. Da psicanálise, você abre a mente, não sai o mesmo sujeito. Você começa a refletir em tudo. Foi piloto de avião e morreu queimado. Me salvei. Foi vidas passadas que você fez, né? Regressão, né? Aí acabou. Nesses casos aí, né? Acaba o trauma, né? Não tá nessa vida, né? Tá em outra. Não adianta o psicanalista ou o psiquiatra investigar, ou o psicólogo, não vai adiantar. Tá lá atrás, né? Nesse caso aí, né? Aí é um trauma muito forte, né? Isso existe também, né? Mas aí você... É um trauma, tá? É um trauma. Mas aí você pode tratar na psicanálise, né? Como acabar com trauma, também pode, né? Mas assim, tem gente que só pelo fato de saber, ele já se... Tem um livro aqui que fala sobre isso. Só pelo fato de saber, ele já se resolve, né? Esse aqui, ó, Viajantes, é uma professora universitária que trabalha com regressão de memória, aqui do Rio de Janeiro. Então, são vários casos assim como desse companheiro aí, né? Gente, ó, vamos encerrar a nossa live. Já falamos sobre o luto, né? Vai ficar gravada no YouTube essa live. Vou fazer alguns cortes aqui para não ficar muito grande. Vou deixar lá no YouTube, Cortes Espíritas Oficial, YouTube. Segue lá, gente. Dá like nos vídeos. Telegram, Cortes Espíritas Oficial. Lembra que o meu Telegram tem um viés político, tem um viés de esquerda, tem um viés progressista. Então quem entra lá já sabe, né? Não tem bate-boca nem nada, mas lá o pessoal tem essa tendência, né? Como Kardec tinha, de se preocupar pela questão social, tá lá no Livro dos Espíritos. Leon Denis participava de congresso socialista e tal. Os grandes homens do espiritismo. Então, nosso Telegram é para isso. Pode tirar dúvidas sobre o espiritismo? Claro que pode. Mas tem todo esse viés, tá? Não tem, então atenção. Para não chegar lá e... Então é isso, tá, gente? Então, eu vou colocar no YouTube esse vídeo, quem quiser seguir, Cortes Espíritas Oficial. O meu tem um Instagram também, Cortes Espíritas, só não tem oficial, né? Mas é Cortes Espíritas. Tem o mesmo desenhozinho daqui de cima, é fácil achar. 11 mil likes, obrigado. E tem o meu profissional, né? Vocês podem divulgar aí a APS, Atendimento Psicanalítico Social, que é o Ednei com D mudo Y no final, Mesquita PSI. Instagram, tá? Obrigado, Antonielli, obrigado a Cláudia, a todos que estiveram aqui. Vou ver se faço mais uma live semana que vem. Todo mês tem a live de encontro ao luto, de apoio ao luto. Quem tiver com mais dúvidas, deixa lá no grupo que eu respondo. A Antonielli está lá no grupo, ela responde também, tá? Então,
Nós temos o serviço também de atendimento fraterno, depois quem estiver interessado, né? Oi, Renata, o professor Cláudio eu não sei, eu não tenho falado do professor Cláudio, mas ele está fazendo as lives dele também. Ana Paula chegou agora, mas eu vou deixar essa live lá no YouTube, Ana Paula. Hoje, amanhã eu estou postando essa live lá. Lá no YouTube tem muito vídeo novo, inclusive, né? Então, podem ficar à vontade para fazer perguntas também lá no Cortes Espíritos Oficial do Telegram. Eu respondo, a Tonelli responde, tá? Fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas. E até uma próxima. Bom final de semana. Que dia é hoje, gente? Não, bom final de semana. Então, boa semana para vocês, tá? Então, muito obrigado novamente. Tudo de bom. Eu vou colocar o livro, que eu acho que esse livro que eu mencionei várias vezes não está lá no grupo, 20 casos sugestivos de reencarnação, que o Wayne Stevenson estudou, e inclusive no Brasil, né? Um livro interessante, que prova a reencarnação por um cientista, não é espírita, muito interessante. E dúvidas sobre o luto, apoio espiritual, podem contar lá no grupo, né? Podem falar lá no grupo. Hoje é quarta-feira, né? Valeu. Podem falar, questionar lá no grupo, que eu respondo, a Antonieri responde. Se mais alguém tiver, pode responder também. É um grupo de debate, tá? Tem vídeos lá postados, livros. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Uma boa noite a todos aí. Obrigado pela participação de todos. Valeu, Cláudia. Obrigado pela participação de todos e até uma próxima live aí, gente. Fui.